Ok, pode começar, né? Então tá. Oi, todo mundo. Bem-vindos. Eu não sei se todo mundo estava na aula passada, Os físicos mas aqui não estavam. tá. Bom, o Rogério já um pouco que apresentou, né? Mas eu sou aluna de mestrado da filosofia e estou fazendo mestrado com a orientação dele. Eu sou formada em física e o meu projeto é de filosofia da mecânica quântica. Eu estou agora trabalhando especificamente com mecânica quântica relacional. Mas, enfim, no meu TCC, na graduação e tal, eu estudei outras interpretações também. E daí, então, o objetivo dessas duas aulas era fazer um apanhado, assim, de principais temas na filosofia da mecânica quântica e mais para tentar justificar por que também é válido se estudar mecânica quântica dentro da filosofia. O que a filosofia... O que tanto a mecânica quântica tem a ganhar com isso, porque, né, embora às vezes se diga que filosofia não tem uma aplicação assim prática, né? Eu acho que a teoria tem muito a se beneficiar com as questões filosóficas que são colocadas, mas também no debate filosófico. Eu acho que a mecânica quântica é um negócio paradigmático, assim, que vem colocar muita coisa para a gente pensar que não tinha sido discutida e debatida antes, né? Em outros contextos. Então, no encontro passado, foi Deixa eu na só dizer uma segunda-feira. coisa, Eduardo, sobre isso, que enfim, tem pessoas, né, da área científica que às vezes fazem crítica à filosofia, dizendo que a filosofia não faz nenhuma contribuição, assim, concreta para o avanço da ciência, da teoria, mas isso, eu acho que isso é falso, viu? Claro que algumas filosofias que foram muito influentes no século XX se preocupavam basicamente com a clareza. Então a meta desses filósofos foi o caso dos positivistas lógicos, foi o caso do Wittgenstein, da escola da filosofia da linguagem comum, ordinária, na Inglaterra. A meta deles era simplesmente pegar assim, o que os cientistas dizem, ou pessoas de outras áreas dizem, e tornar isso que é dito mais claro. Mas uma boa parte da filosofia, tem uma outra parte da filosofia que não está só preocupada com a clareza, que está também preocupada com a busca da verdade. Então, em particular, os filósofos naturalistas fazem isso, né? Então, eles não fazem uma distinção clara entre filosofia e ciência. E na tradição filosófica, isso sempre esteve presente. Uma boa parte da teorização científica do passado começou sempre com especulações filosóficas. E é possível mostrar também que todas as revoluções científicas, as grandes revoluções científicas, foram precedidas de debates filosóficos sobre os fundamentos daquela disciplina. Então não é uma coisa assim tão extraordinária assim, né? Embora tenha havido no século XX essas escolas de filosofia que não se ocuparam disso. Mas enfim, Sim. Não, eu acho que é bem isso que tu falou. E talvez o caso da mecânica quântica seja tão interessante, porque parece que teve uma defasagem, assim, entre o desenvolvimento científico no sentido de tecnológico mesmo, né? De avanço do formalismo mesmo, e o que se tinha de teoria mesmo, o que a teoria significava, e o debate filosófico em cima disso. Parece que ficou um pouco desencontrado. E agora eu acho que está tendo uma tentativa de retomar, assim, de tentar ver revisar o que foi feito a partir do ponto de vista filosófico também, né? Porque o formalismo é isso, né? Quando às vezes a gente pergunta qual é a melhor teoria física que dá os resultados mais precisos e tudo mais, e quando a gente está lidando com um muito pequeno, né? É a mecânica quântica, sem dúvida. Então, se ela funciona tão bem assim, agora parece que o que falta é tentar explicar o que significa ela funcionar, né? E o que ela envolve e tudo mais. sim, Então, como é que é o mundo segundo a mecânica quântica? é. Então, no encontro passado a gente discutiu mais conceitos e fundamentos, porque é meio difícil também lidar com questões específicas assim de filosofia, de alguma ciência específica,
se a gente também não tem familiaridade com a ciência específica que está sendo discutida, né? Então, tem gente que faz filosofia da ciência mais geral, daí aborda uns tópicos, né? Eu não sei quem é da cadeira de filosofia da ciência, o Rogério deve ter comentado. Existem coisas muito mais gerais, assim, a ser abordadas na filosofia da ciência, tipo, o que é uma teoria, o que é um observável, né? Quais são os critérios, o que torna uma teoria científica ou não, o que é uma explicação. E isso tudo é geral, assim, se aplica a qualquer ciência, né? E existem a filosofia das ciências específicas daí. Então, tem questões que são particulares da filosofia da biologia, por exemplo. Questões que são particulares da filosofia da química, acho que nem tanto, mas enfim, Não, da física. tem também. Inclusive, tem um É. colega, um colega aqui que entrou, ele é professor de Química Uhum. em Pelotas, e entrou no doutorado agora aqui em Filosofia. Ah, que legal. Nossa, Então, que interessante. Eu nem conhecia. sim, depois, quando tu vier aqui, tu vai conhecer ele. Uhum. Mas, enfim, tem essa diferenciação, e daí por isso que eu achei importante naquela primeira aula tratar um pouco do que são os conceitos físicos aí da mecânica quântica, para a gente poder entender agora quais são as questões filosóficas que se colocam a partir disso, né? Então, só retomando um pouquinho, no último encontro, a gente basicamente viu que o surgimento da mecânica quântica, ele é motivado a partir de uma anomalia na mecânica clássica, né? Então, teve um ponto em que a mecânica clássica deixou de ser suficiente para explicar os fenômenos da natureza. Por exemplo, interferência entre partículas. Então, a gente discutiu o experimento da fenda dupla, né, no último encontro, e a gente viu que se faz o experimento da fenda dupla não só com fluidos, né, que eu tinha mostrado o exemplo das ondas na água, por exemplo, e depois fizeram com luz, daí o experimento de Young, mas daí depois o pessoal fez com partículas também, com elétrons. E em todos eles a gente consegue ver um padrão de interferência. E isso é uma coisa que a mecânica clássica não consegue explicar, interferência entre partículas, assim. A mecânica clássica, claro, analisa fenômeno de interferência, mas entre ondas, né? Então, isso aí é uma coisa que a mecânica clássica não estava conseguindo descrever. Então, uma anomalia nessa teoria que motivou o surgimento de uma nova, e daí a teoria quântica, né? E daí a gente viu que nessa nova teoria, então, na teoria quântica, os objetos eles passam a ser descritos por funções de onda. Eu também, né, destaquei no último encontro como isso não quer dizer que a mecânica quântica afirma categoricamente que a natureza dos objetos é ondulatória. Ela não faz, pelo menos nesse nível de formalismo matemático, acho que é difícil a gente dizer que existe uma afirmação sobre a natureza das entidades que ele está descrevendo. Então, sim, o formalismo descreve como se fossem ondas, não significa que eles são ondas. E é isso que a gente vai ver hoje nesse encontro também. Como que se interpreta o formalismo matemático. E outra coisa que a gente discutiu também, além, né, de função de onda, que é um termo muito importante, o pessoal da física provavelmente já ouviu falar, função de onda que usa para tudo. E outro conceito que é importante daí é o colapso dessa função de onda. Que, como eu mencionei na segunda-feira, o colapso é só uma superlocalização da função de onda. Então, em geral, a função de onda pode ter vários formatos, porque as ondas que a gente conhece, né, tem vários formatos, mas em geral ela é uma coisa contínua, distribuída no espaço, dispersa. E daí, à medida que a gente vai acrescentando, retirando os graus de liberdade dessa onda, então, eu falei, né, a partir de interações com outras entidades. Então, se a gente vai colocando outras partículas no ambiente, por exemplo, ou radiação, né, mais ondas no ambiente, isso vai fazendo com que a função de onda vá ficando cada vez mais restrita, o formato dela vai mudando e ela vai oscilando num espaço cada vez menor, até que chega num ponto em que parece que ela oscila tão pouco que a gente percebe como se a coisa estivesse localizada, como se estivesse super localizada. E isso é o que a gente dá o nome de partícula. De acordo com algumas interpretações, partículas não são mais do que ondas localizadas. Ondas supralocalizadas, assim. Mas, de qualquer forma, então, o colapso da função de onda é isso. Ele é provocado por uma interação
e ele é essa mudança no formato da função de onda que superlocaliza ela no espaço. Eduarda, esses fenômenos de colapso de função de onda se observa com ondas comuns, essas visíveis, ou só no caso de partículas? A gente tem como manipular ondas clássicas, por exemplo. Então, digamos que eu queira colapsar uma onda na água. Sim. Eu posso. É só eu reduzir a oscilação ou acrescentar certos obstáculos para aquela onda. Eu consigo manipular de forma que, sei lá, um ponto específico da água não oscile mais. Ou oscile muito pouco, ou oscile entre duas posições específicas que eu quero. Classicamente, a gente consegue manipular as ondas. É muito mais fácil. Mas o ponto da mecânica quântica é que o colapso parece ser... Ele é provocado por interação, mas ele é imprevisível. A gente não sabe para qual estado que vai colapsar. Então, a gente não tem essa facilidade de manipulação que a gente tem na mecânica clássica. A gente não consegue manipular o colapso. A gente consegue, mais ou menos, a gente consegue associar probabilidades, mas a gente não consegue manipular totalmente o colapso da função de onda. Então, nesse sentido que é diferente, assim. O colapso é um fenômeno quântico porque ele não é uma mudança que a gente provoca voluntariamente. Ele ocorre a partir de uma interação, sim, que pode ser bem pensada, né? Ah, vou interagir com aquela partícula e sei que ela vai colapsar. Mas tu não sabe para onde que ela vai colapsar. Então, nesse sentido que é diferente, assim. Por isso que colapso é um termo quântico mesmo. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta que tenha surgido a partir desses conceitos da última aula, ou se o pessoal da física que está chegando hoje tem alguma coisa. Mas... Eu só queria trazer um comentário sobre Sabe o que está ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo, sim. Pode falar. Que o colapso, ele sempre acontece com qualquer interação que a gente faz para medir. E isso é diferente de umas ondas macroscópicas que a gente pode interagir com elas, observar elas, e elas vão continuar sendo ondas. Mas sempre quando a gente interage a fim de medir alguma coisa na quântica, ela vai colapsar. Então, enfim, é uma coisa que está muito associada a essa medição. A gente não consegue interagir sem colapsar a onda, não consegue interagir vendo esse comportamento ondulatório. Né? Uhum. Não, tá certo. Existe um fenômeno daí que são interações fracas, que se chama. Interações fracas, elas deformam a função de onda sem colapsar para algo que a gente diria que virou uma partícula, ou agora está super localizado. São interações fracas daí. Eu admito que eu não entendo muito bem a parte experimental, não sei na prática o que seria isso. Sei que matematicamente a gente consegue modular isso, como se realmente a interação fosse tão fraca que ela não provoca o colapso mesmo, assim. Mas isso é uma exceção. Via de regra, acontece exatamente o que tu falou. Qualquer interação vai colapsar a função de onda. Por isso que é tão difícil se fazer experimento, né, com mecânica quântica, porque realmente tudo interfere, né? Então, enfim. Se alguém tiver mais algum comentário, mais alguma questão. Depois, agora então, não. Tá. Então, se tiverem, só falar também. Tocando, eu vou... É aqui, Rogério. Mas tá sendo resolvido. Mas, enfim. Tá. Então, hoje eu pensei em trazer um outro conceito que eu acho que é importante, que é o corte de Heisenberg. E esse a gente no encontro passado comentou rapidinho se existiria um limite entre o mundo clássico e o mundo quântico, né? Porque, embora a gente tenha visto todas as motivações por trás do surgimento da mecânica quântica e tudo mais, e embora a gente esteja pronto para aceitar a mecânica quântica, chega um ponto que a gente se pergunta, tá, mas em que domínio que eu vou usar a mecânica quântica?
Porque não parece fazer sentido eu fazer todas aquelas contas enormes de escrever tudo por função de onda, objetos macroscópicos por funções de onda, fazer todos aqueles cálculos, quando a mecânica newtoniana funciona perfeitamente com determinados objetos macroscópicos. Então, qual que é o limite, assim? Eu até tinha comentado da vez passada que a gente viu que, claramente, elétrons a gente pode tratar usando mecânica quântica, mas que, por exemplo, o gato de Schrödinger já era um objeto muito grande para ser tratado pela mecânica quântica. Mas uma molécula de água, por exemplo, ela é muito grande ou muito pequena? Que em relação ao elétron, ela é grande, em relação ao gato, ela é pequena. Então, será que existe esse limite? E daí, esse conceito do corte de Heisenberg, ele veio do Heisenberg e é uma coisa especulativa, teórica, assim, que ele disse isso. Não, existe um domínio de aplicação da mecânica quântica e um domínio de aplicação da mecânica clássica. Deve existir um limite muito claro entre um e outro, né? E daí, então, existem também interpretações diferentes do corte de Heisenberg. Outros físicos, assim, também o Bohr, o próprio Schrödinger, eles, assim, tinham visões diferentes de que, talvez o corte de Heisenberg ele seja subjetivo. Depende da pessoa que está fazendo, ou depende da situação. Em determinada situação faz sentido tratar a molécula de água como quântica e em determinada situação faz sentido tratar como clássica. Não é algo rígido, assim. Mas tem outros cientistas que diziam, não, é algo rígido da natureza mesmo. Tem objetos que têm uma natureza quântica e tem objetos que têm uma natureza clássica. E cabe a nós tentar descobrir qual é esse limite, assim. E tem cientistas que dizem que não, simplesmente não existe esse corte. Tudo é quântico. Eu até hoje não encontrei ninguém que dissesse que tudo é clássico, mas deve existir também. Então, tem interpretações diferentes desse limite. Mas, basicamente, a diferença dele para o formalismo da mecânica quântica é o seguinte: se a coisa é colocada no domínio quântico, ela é tratada, então, pelo formalismo matemático da mecânica quântica. Isso significa que ela vai ter uma função de onda associada, e essa função de onda vai evoluir de acordo com uma equação específica. A gente tem uma equação de movimento específica para a função dessa onda que está sendo descrita, que é a equação de Schrödinger. Ou também tem quem trabalha com formalismo de Heisenberg também, daí tem as matrizes de Heisenberg de densidade e tal. De qualquer forma, isso é muito bem desenvolvido. A gente sabe como evoluir objetos quânticos. Então, o pessoal da física já está mais familiarizado, mas o pessoal da filosofia também talvez saiba que na física é isso, a gente, mais do que saber o que as coisas são, a gente estuda como que as coisas se movimentam. Então, a gente precisa de equações de movimento, assim. E na mecânica quântica são equações que descrevem a de Schrödinger, descreve daí a evolução de uma onda, e nas matrizes de densidade de Heisenberg é um pouco diferente, um pouco mais parecido com o formalismo clássico até. Mas, enfim, as duas são usadas para objetos quânticos. Só que o ponto é que, quando a gente trata de objetos clássicos, eles evoluem de forma descontínua. A gente não diz que uma partícula está espalhada pelo espaço. Ela ocupa uma posição específica. E então, se ela vai de um lugar para o outro, ela vai passando por vários estados intermediários até chegar nesse outro lugar. Diferentemente de uma onda, que parece que nela mesma já conecta essas posições do espaço. Então, a evolução da onda ela é contínua, enquanto que a evolução clássica das partículas é descontínua. Então, a gente tem essas duas evoluções, essas duas dinâmicas diferentes. Uma dinâmica quântica e uma dinâmica clássica. E daí, o corte de Heisenberg é justamente para tentar responder a pergunta, e quando é que eu uso uma regra e quando é que eu uso a outra? Porque tudo parece funcionar muito bem no âmbito clássico, usando a mecânica clássica, e tudo parece funcionar muito bem no âmbito quântico, usando a equação de Schrödinger ou as matrizes de Heisenberg. Mas tem alguns objetos que, a princípio, a gente não sabe bem como tratar, né? E daí fica essa pergunta de qual que a gente usa e tudo mais. Então, e aí isso leva para talvez
o maior problema. Mas Eduardo, qual que é onde é que estaria o corte, segundo Heisenberg? Eu não entendi. Ele faz uma proposta concreta? Ele não faz uma proposta concreta. Ele meio que postula... Ele diz que teoricamente deve haver um corte, mas ele não especifica... Isso, ele especula. Ele diz deve haver, porque existem objetos que claramente são tratados como clássicos e objetos que claramente são tratados como quânticos. Sim. E funciona. Então tem que ter um limite. Isso era o que ele dizia. Mas, assim, é uma hipótese teórica que nunca foi comprovada. É uma coisa meio especulativa, assim. Mas se comenta às vezes justamente para discutir as interpretações. Se a interpretação for universal, por exemplo, não existe corte. Tudo é quântico. E se ela não for universal, existe um corte. Mesmo que ela não especifique onde ele fica, só o fato de aceitar que ele existe já diz alguma coisa sobre a interpretação, assim. Então, por isso o conceito. Então, esse próximo aqui que eu trouxe para a gente discutir, o problema da medida, se relaciona também com esse problema do clássico e do quântico, e eu acho que é o maior problema que tem a ser discutido na mecânica quântica. Qualquer interpretação de mecânica quântica, enfim, se a gente for ler alguma coisa, se for apresentar algum trabalho, fazer uma proposta, a primeira coisa que os críticos vão dizer é, tá, como que essa interpretação resolve o problema da medida? Então, o problema da medida tem que ser trabalhado dentro de qualquer interpretação, assim. E, basicamente, o problema da medida diz o seguinte, que, aparentemente, a gente sempre tem resultados bem definidos para as observações que a gente faz. Então, é que nem no caso do gato que a gente discutiu na aula passada. Se eu abro a caixa, o gato com certeza está vivo ou o gato com certeza está morto. Não tem como eu abrir a caixa e, depois de fazer a observação, ficar em dúvida se o gato está vivo ou morto. Geralmente, o resultado é bem definido. Se eu vou medir o tamanho de alguma coisa, eu olho na régua, no paquímetro, enfim, no que for, e eu vou conseguir dizer, esse é o tamanho. Parece que tudo é muito bem definido no mundo clássico. Só que o mundo quântico envolve superposições de estados, justamente porque a gente está lidando com ondas. Então, a gente está lidando com uma onda que se espalha pelo espaço mesmo. Digamos, então, que eu queira determinar qual é a posição de uma partícula. E essa partícula está sendo descrita por uma função de onda. A função de onda, como eu falei, ela é contínua, ela está ocupando uma certa região do espaço. Ela não está ocupando um ponto, senão não seria uma onda, né? E daí eu tenho que determinar qual é a posição da partícula que é descrita por aquela onda. Se eu olhar só para o formalismo quântico, eu não sei dizer onde é que está a partícula. O que eu tenho é uma onda. E essa onda, sim, ela é capaz de me dar informações sobre a partícula. Ela é capaz de me dizer, por exemplo, qual a probabilidade de eu encontrar a partícula em determinado lugar. Mas ela não me diz onde a partícula está. Só que quando eu meço a partícula, ela sempre parece ter uma posição bem determinada. Então, o problema da medida é esse. Como que a gente passa de um estado indeterminado de superposição quântico para um resultado clássico bem definido? Como que acontece essa transição? Não sei se ficou claro. Eu trouxe... Pode falar. Não, vamos adiante. Eu trouxe depois uma simulação e também tem um outro experimento de pensamento que envolve isso. Talvez fique um pouco mais claro. Dessa questão da posição descrita por uma onda. E às vezes eu acho que visualizando fica um pouco mais claro. Mas, de qualquer forma, a resolução desse problema, primeira, assim, da interpretação ortodoxa mesmo, lá quando estava começando a mecânica quântica, foi de simplesmente postular uma regra.
Então, a regra de Born, ela é uma regra estatística, de probabilidade, associada ao formalismo quântico. E daí o que a regra de Born diz é, ela dá uma fórmula específica para, usando a função de onda, a gente dizer qual a probabilidade de se obter um resultado definido em determinado lugar. Então, ela vai associar, por exemplo, digamos que eu tenho uma partícula dentro de uma caixa. E eu quero saber qual é a posição da partícula. Aí eu tenho uma função de onda que descreve a posição da partícula dentro da caixa. A minha função de onda diz que tem 50% de chance da minha partícula estar do lado esquerdo e 50% de chance da minha partícula estar do lado direito. E isso é tudo que a minha função de onda diz. Ela não diz mais nada. A regra de Born, na verdade, o que ela está me dizendo é: existe 50% de chance de, quando tu for fazer uma observação, a partícula estar no lado esquerdo, e existe 50% de chance de, quando tu for fazer a medida, a partícula estar do lado direito. Então, ela é uma regra que relaciona a função de onda ao resultado de uma medida. Ela relaciona através de uma probabilidade. Então, a partir da função de onda, ela calcula a probabilidade de um resultado definitivo. E, enfim, talvez não seja uma solução satisfatória, porque a gente ainda fica sem saber qual deles que vai acontecer de fato. Mas é um postulado da mecânica quântica ortodoxa, assim, de logo que surgiu. Existem alguns postulados, assim, e a regra de Born é um deles. Um postulado. Então, a maioria dos livros-texto de mecânica quântica postula a regra de Born. Ninguém deduz a regra de Born. Porque é algo que realmente não parece muito justificado. O que ele olhou foi simplesmente, bom, é assim que acontece. Sim, mas se a regra, Daí, Eduarda, se a regra diz que a partícula pode estar em 50% dela está do lado esquerdo e 50% do lado direito, então ela pode estar em qualquer lugar. sim, É uma regra, é um postulado trivial, então a única coisa que eu sei é que ela está dentro da caixa. sim, mas é que eu dei um exemplo trivial, né? Mas ela é mais poderosa que isso. Ela, em outras situações, ela te diz, não, aqui não tem chance da partícula estar aqui. Por exemplo, tem 0% de probabilidade de tu medir a partícula numa das paredes da caixa. Uhum. Ela nunca vai ser medida ali. Não tem como atravessar e ocupar a mesma posição que uma das paredes da caixa. Então ali a probabilidade é 0, por exemplo. Certo. E dependendo da configuração do teu espaço, isso aí depende de outras variáveis, questão de potencial e tudo mais. Existem lugares proibidos, existem lugares com menor probabilidade. Então, ela é capaz de fazer isso, ela é capaz de te dizer, mais do que 50-50, ela é capaz de te dizer, não, tem 13,7% de chance da partícula estar nesse ponto, existe 21,5% de chance, ela é capaz de dar números, assim, mais Mas, quebrados. tá, entendi. Então, ela é capaz de fazer isso. Só que ela é um postulado a partir de observações, assim. Então, é uma regra que é difícil. Existem algumas pessoas que dizem ter deduzido a regra de Born. Eu admito que, assim, não sei se sou muito convencida de que elas estão realmente deduzindo, porque me parece que elas sempre estão postulando alguma coisa. Não estão deduzindo, assim, do nada, sabe? Me parece que sempre tem algum postulado envolvido. Mas existem algumas pessoas que já publicaram provas da regra de Born, assim, deduções, para mostrar que não é um postulado, assim, não é do nada que vem isso, não é só dos dados. Tem um motivo mais profundo, assim. Mas o ponto é que, pelo menos nessa época, não se tinha nenhuma prova não se tinha nenhuma dedução da regra de Born. Era simplesmente algo que é verificado em todos os experimentos de mecânica quântica. Então é aquela coisa, tipo, ainda não foi falseado, né? Falsificado, enfim. Tá algo que tá aí. E isso seria uma espécie de resolução, não digo resolução, mas se relaciona com o problema da medida
porque, embora não nos diga o que vai acontecer exatamente, ele quantifica, né? Coloca números em cima das possibilidades que a gente tem. E, enfim, outra hipótese que tem, e essa daí depende da interpretação também, mas uma hipótese para resolver o problema da medida é dizer que não é tão estranho a gente partir de um indeterminismo quântico e chegar nos resultados que a gente observa. Porque, no fundo, os resultados que a gente observa não são tão determinados quanto a gente pensa que são. Tudo depende de uma questão de escala também. Eu digo, não, mas eu tenho certeza que eu observei o elétron na posição X. Tá, mas tu consegue me afirmar com certeza que tu observou ele na posição X e não na posição X mais 0,00000.1? Ou 0,001, assim, é difícil dizer, sabe? Porque a gente tem uma incerteza associada também aos nossos instrumentos, aos nossos próprios sentidos, né? Os nossos olhos, enfim. Existe aí também uma certa imprecisão. Então, se o formalismo quântico me diz que a partícula pode estar do lado esquerdo ou do lado direito, e eu não sei bem qual é, e eu digo, não, mas eu medi o elétron aqui. Será que essa medida que tu fez não tem uma certa indeterminação também? Então, tem algumas teorias que vão dizer que é isso, que é só que a gente, na escala em que a gente trabalha, a gente se acostumou a chamar certos resultados que, sim, tem alguma incerteza associada, a gente se acostumou a chamar eles de bem definidos. Então, dependendo do... Eu não sei, o pessoal da física talvez tenha trabalhado com isso e saiba mais do que eu, mas sempre tem alguma incerteza nas medidas que a gente faz. A gente coloca, medimos a variável x com uma incerteza de mais ou menos não sei quantos por cento. Tem alguma incerteza associada a qualquer processo de medida. Então, não é tão estranho que a mecânica quântica não saiba nos dizer com exatidão qual é o resultado. Porque, na verdade, nem os nossos experimentos clássicos conseguem dizer com exatidão qual é o resultado. Então, tem alguns teóricos da mecânica quântica que vão dizer que isso não é um problema da medida, assim, não existe essa transição tão drástica. Mas é que na mecânica clássica parece que o problema é tecnológico, né? Nós não temos, assim, a tecnologia para fazer medição com precisão. E na mecânica quântica seria algo intrínseco ao sistema físico. Exatamente. Mesmo. Não seria um problema da tecnologia de medição. Sim. Pode acrescentar. É interessante dizer assim, é mais do que... É uma questão um pouco mais complicada para a quântica, porque assim, na clássica a gente consegue, pelo menos teoricamente, colocar a precisão que a gente quiser, né? Eu consigo modelar um ponto o quão próximo eu quiser. Na quântica não tem essa possibilidade, né? Então essa incerteza ela vai até para o âmbito teórico, né? E outra coisa que eu queria comentar rapidinho, por favor, me corrija se eu cometer alguma gafe, que eu acho interessante que o professor perguntou, né? Mas então é trivial a regra de Born, né? Tem várias formas de mostrar o poder dos postulados, né? O próprio colapso, por exemplo, é um postulado, né? Tu pode fazer quântica sem assumir o colapso, ou tu pode aceitar que tu precisa dele, mas a gente não explica, a gente não sabe como, é um postulado. E o de Bohr, nesse caso, tem muito poder, por exemplo, até para tunelamento, né? Se tu fizer algum cálculo em que na função de onda, tu tem uma barreira, tu tem, por exemplo, uma parede, e na função de onda tu calculou que existe 20% de chance do elétron estar do outro lado da parede, né, na matemática. Foi isso. E aí tu fala, bom, impossível, né? O elétron não vai atravessar a parede. Mas tu faz o teste experimental e 20% dos casos em que tu mede, ele está do outro lado da parede. Tu não sabe como. Mas o postulado é poderoso o suficiente para, no experimento, o elétron estar do outro lado. É por isso que a gente tem, por exemplo, hoje em dia, chips de computador super rápidos. O processador do teu computador, se for novo o suficiente, provavelmente usa tunelamento. Então, assim, eles não são a explicação que a gente gostaria, é claro, né?
mas eles são poderosos o suficiente para descrever a natureza. Pelo menos um certo regime, né? Claro que a gente gostaria que eles fossem melhores, mais bem descritos, eu entendo essa frustração. Sim. Sim, tu tá certo. E eu acho que é por isso que a gente fica tão contente na física quando a gente acha restrições, quando a gente acha condições iniciais, quando a gente acha condições de contorno, que são basicamente coisas que vão restringindo as possibilidades. Então a gente fica contente quando a gente encontra, aplicando a regra de Born, por exemplo, um ponto com 0 probabilidade da partícula estar. Nossa, ficou muito mais preciso agora. Eu tenho certeza absoluta de que a partícula não vai ser medida ali. Eu não sei onde ela vai ser medida, mas eu tenho certeza de que ali não vai ser. Então, a gente fica contente. Eu acho que isso aí também é uma coisa mais, não sei, psicológica, talvez. Ou, não sei, Rogério. Tu talvez entenda melhor. Mas a gente tem uma certa satisfação quando a gente consegue encontrar uma certeza, né? E não só uma probabilidade, uma chance. Eu acho que a gente fica... tem alguma coisa na gente que fica mais satisfeito de encontrar. Aqui com certeza não tá. Em vez de dizer, não, existe uma probabilidade muito baixa de estar ali. Isso não é a mesma coisa que dizer que a probabilidade é 0, né? Então, eu acho que a gente tende a lidar melhor com certezas do que com todas essas incertezas que a mecânica Eduardo, vocês físicos são fáceis de agradar. Basta encontrar uma probabilidade 0 para um elétron que vocês ficam felizes da vida. Eu diria que sim. Mas a outra coisa que tu tinha comentado, né, Rogério? E tá certo isso de que o que causa o estranhamento não é tanto a incerteza em si. A incerteza, de fato, a gente está acostumado a lidar com incerteza também no âmbito clássico. Mas o que tu comentou e que o colega falou agora é que o estranhamento, no caso da mecânica quântica, é que a incerteza não pode ser eliminada nem em princípio. Então, a gente poderia ter acesso a toda a tecnologia do mundo, a todos os dados do mundo, todas as condições iniciais, todas as condições de contorno, todas as variáveis, tudo. E ainda assim, a gente não saberia dizer qual é o resultado da medida. Sim, eu não então, sei se é uma incerteza que... eu não sei se todo mundo conhece, tem essas... tem uma... Enfim, às vezes o pessoal fala em filosofia da ciência do demônio de Laplace. Então, seria uma ideia de se houvesse em termos clássicos, né, se houvesse assim uma mente capaz de conhecer a posição e o movimento de cada uma de todas as partículas do universo, essa pessoa seria capaz de predizer tudo. Então, no mundo clássico funcionaria assim, certo? E no mundo na segunda teoria quântica não tem como, não tem lugar para esse demônio de Laplace. Mas então, o que eu vou discutir hoje também se relaciona com isso, porque tem algumas interpretações que dizem que sim. Que sim, também. Sim, tá legal. Então vamos ver. Tem algumas que são deterministas nesse sentido, né? Sim, tá bom. Mas enfim, só para mostrar como o problema da medida ele é tão importante que, dependendo da resposta, às vezes a gente vai para uma interpretação diferente da mecânica quântica, né? Então, aí eu acho que agora um último conceito, assim, que eu acho importante, antes de entrar daí num experimento para ilustrar, é a questão do emaranhamento quântico. E parece algo muito complicado, e realmente é, mas o que eu queria destacar aqui é que essa questão de emaranhamento, a gente fala emaranhamento mesmo, de tipo, as coisas estarem entrelaçadas, emaranhadas, engruvinhadas. E nesse sentido, a gente tem uma correlação daí, né? E eu só queria destacar que correlação é um conceito estatístico, não é algo exclusivo aqui da mecânica quântica. E correlação, por exemplo, aqui
A gente discutiu o gato de Schrödinger, né, na aula passada, então por isso que meus exemplos estão sendo tudo com gato. Mas, basicamente, eu tenho essas 3 afirmações. O gato está morto, o céu é azul e o gato inalou o veneno. Eu diria que tem algumas delas que estão relacionadas e outras que não estão relacionadas, assim, correlacionadas. No sentido que é o seguinte, se eu pergunto qual é a probabilidade do gato estar morto, no caso daquele experimento do gato de Schrödinger, a gente tinha visto que ali tinha um caso, era 50% de chance do gato estar vivo e 50% de chance do gato estar morto. Então, nesse caso, se eu pergunto qual a probabilidade do gato estar morto, 50%. Aí eu pergunto qual a probabilidade do gato estar morto, dado que o céu é azul. Isso não muda a minha resposta. Porque, independente da cor do céu, eu, sabendo outras coisas sobre o experimento, sou capaz de dizer que a probabilidade é de 50%. Então, a cor do céu, nesse sentido, não influencia nada. Isso aqui, a cor do céu, no caso, e o estado do gato, são eventos independentes, estatisticamente independentes. No sentido de que a probabilidade de um evento acontecer não muda a probabilidade do outro evento acontecer. Então, nesse sentido, são eventos não correlacionados. Mas se eu pergunto qual a probabilidade de o gato estar morto, dado que ele inalou o veneno, daí a minha resposta muda. Porque se eu sei que ele inalou o veneno, eu sei com certeza que ele está morto. Então, aqui a probabilidade é 100%. Então, esse evento dele inalar o veneno está correlacionado com o estado do gato. São eventos que são estatisticamente dependentes. Então, estatisticamente correlacionados. Enfim, aqui está um pouco mais ilustrado. Mas isso só para mostrar que a correlação é um conceito estatístico, não necessariamente físico, né? E que a gente está familiarizado, apesar de talvez não ter ele formalizado na nossa cabeça, a gente está familiarizado com esses casos. A gente consegue dizer... isso aí também se estuda na filosofia, né? Às vezes a gente quer identificar... será que isso aqui é a causa de outra coisa? E às vezes não é. Né? Às vezes a gente não tem a estatística que precisaria ter para aquilo ser a causa de outra coisa. Às vezes são só coincidências mesmo. Então, daí essa análise estatística, probabilística, para identificar o que pode ser causa de outra coisa, o que pode ser efeito, o que pode estar só um fator que influencia. E, enfim. Então, o emaranhamento, enquanto conceito da física quântica, ele é o resultado, então, de uma interação entre duas entidades que, depois que elas interagem, elas passam a ter estados que não são separáveis, que a gente chama. É como se depois de uma interação em que acontece emaranhamento, cada entidade levasse um pedacinho da outra consigo. No sentido de que depois que elas interagem, mesmo que eu separe elas, eu não tenho como descrever uma sem fazer menção à outra. Então, isso é um efeito daí do emaranhamento quântico. De novo, como o colega tinha falado lá no início, né? O que provoca o emaranhamento quântico? É a interação. Qualquer interação, não necessariamente, depende. Mas sempre que tem emaranhamento, a gente pode ter certeza de que teve uma interação. Então, enfim. Pode falar, Rogério? Queria falar alguma coisa? É como um casamento, então. Ficam casados. Mas dá um exemplo aí, Eduardo, para não ficar tão abstrato. Então, esse é um experimento que lida com isso. Talvez vocês já tenham ouvido falar, a gente estava comentando um pouquinho antes da aula, do paradoxo EPR, que é do Einstein, Podolsky e Rosen, que são 3 físicos, que publicaram um artigo em 1935, que era: pode uma descrição... como é que é? Deixa eu fazer a tradução.
Pode uma descrição, uma descrição quântica da natureza, pode ser completa? Eles fizeram, então, esse questionamento. E eles publicaram um experimento de pensamento, que, como eu comentei na aula passada, quando a gente lida com mecânica quântica, quase tudo é experimento de pensamento. Porque as coisas são muito difíceis. Completa quer dizer o que, nesse caso? Completa quer dizer... Completa no sentido... Sim. Completa no sentido que a gente estava comentando antes, de será que se eu será que eu tenho todas as variáveis de que eu preciso para conseguir dar um resultado determinado? Então, eles estavam tentando chegar próximos de um caso clássico. Se eu conhecer todas as variáveis, se eu conhecer todas as variáveis no sistema, eu posso fazer predições com 100% de certeza sobre os estados futuros. Isso é completar. Isso. Então, eles queriam saber se ela poderia ser. Daí também tem uma citação famosa do Einstein em relação a isso, que é aquela do Deus não joga dados, né, com o universo e tudo mais, que é simplesmente de que não pode ser que a verdade da física seja que a gente não tem como conhecer, e de que tudo seja um acaso, né, uma questão de chance. Então, ele tinha fé de que tinha algo ainda a ser descoberto sobre o nosso formalismo quântico, de que o nosso formalismo estaria incompleto. Porque se ele tivesse completo, a gente deveria ser capaz de fazer previsões com certeza, né? Então, esse foi um artigo escrito para contestar, certo? A mecânica quântica. Foi. É um artigo, ele foi um artigo que tem, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu li a respeito, é um artigo que diz assim: se a mecânica quântica for verdadeira, então a gente tem um resultado absurdo. Como é absurdo, a mecânica quântica não pode, tem que ter algo equivocado ou algo que precisa ser complementado na mecânica quântica. Exatamente. Tá. É isso. O que eles querem mostrar é isso. É que do jeito que estava o formalismo naquela época, e que ainda é o formalismo que a gente estuda de livro-texto, assim, o convencional, a gente não é capaz de dizer, que parece às vezes meio ridículo, mas a gente não consegue dizer onde as coisas estão. A mecânica quântica, a melhor teoria física que a gente tem disponível agora, não consegue dizer onde as coisas estão com precisão, mesmo que a gente tivesse toda a tecnologia do mundo disponível. Então, eles, enquanto físicos, assim, e também enquanto seres humanos, não conseguiam aceitar esse resultado. Diziam, não, o que acontece é que simplesmente a gente tem uma teoria incompleta. A gente precisa seguir estudando, seguir pesquisando, que em breve a gente vai descobrir algo que estava faltando no formalismo, né? Essa peça. E é por isso que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que também é um outro termo que às vezes é famoso quando a gente fala de mecânica quântica, que é de variáveis ocultas. E as variáveis ocultas, elas não tem nada de místico sobre elas. É simplesmente nesse sentido de que, são coisas que a gente precisaria saber, que a gente precisaria ter acesso para conseguir fazer as previsões com certeza. Então, o programa a interpretação, que depois eu vou mencionar, de variáveis ocultas, vem depois disso, né? Se começa a desenvolver também aqui, a partir de questionamentos como esse. E, bom, o Rogério tinha perguntado, né, da questão do emaranhamento, de explicar um pouco melhor. Eu trouxe aqui um exemplo que ele não é o experimento de pensamento original do artigo, porque o original do artigo, enfim, envolve partículas, envolve trajetórias, envolve um monte de aparato experimental, umas coisas que acho que não tem por que discutir aqui agora, quando no fundo o que ele está dizendo é o que eu vou explicar com esse outro exemplo, que o Einstein também usou. Enquanto estava conversando com alguém, esse experimento das caixas de Einstein, ele nunca publicou, eu acho. Mas foi algo que ele usou para explicar essa estranheza com esse conceito da mecânica quântica. E também está relacionado, para quem já ouviu falar ou tiver curiosidade, também está relacionado com o teorema de Bell, com o experimento, né, que levou o Bell a desenvolver o teorema e tudo mais. Então, todos eles lidam com emaranhamento e localidade.
Então, discutir esses dois conceitos daí a partir desse experimento. Então, o que é o experimento? Imagine que a gente tem uma caixa, e é uma caixa com paredes impermeáveis e selada, e dentro eu sei que tem uma partícula. Aqui nesse slide, né, de acordo com o formalismo normal da mecânica quântica, descrito então por uma função de onda, né? Eu sei que tem uma partícula dentro da caixa, estou descrevendo ela por uma função de onda. Essa função de onda, então, como eu comentei, como a gente tem a regra de Born, ela também nos diz sobre a probabilidade da partícula ser encontrada em alguma posição. Então, aqui onde vocês estão vendo esse pico da função de onda, mais para a direita, né? Aqui tem uma probabilidade muito grande da partícula ser encontrada. E, geralmente, quando a gente evolui, né, essa função de onda dinamicamente, fica se alternando. O pico e o vale que vocês estão vendo ali no meio ficam se alternando, mostrando que a partícula tem probabilidade alta de estar em um lugar e também tem probabilidade alta de estar em outro lugar, só depende de quando que a gente vai fazer a medida. E nos outros pontos da caixa, daí por uma questão de potencial físico, tem uma probabilidade menor de ser encontrada. E, enfim, mas tudo bem, eu tenho uma partícula dentro de uma caixa. Esse é o tempo 1 do experimento. E daí, então, no próximo momento, o que acontece é, eu introduzo uma barreira dentro da caixa. Coloquei uma barreira também impermeável. Agora, o que eu sei sobre a posição da minha partícula? Ou ela está à direita ou ela está à esquerda da minha barreira. Só tem essas duas possibilidades para ela. E sim, a barreira vai modificar um pouco a função de onda. Que eu, por exemplo, vou ter probabilidade 0 da partícula estar sobre a barreira. Mas, enfim, eu coloquei então uma barreira ali no meio da caixa e agora a minha partícula está ou de um lado ou do outro. E aí eu pego e uso essa barreira para dividir a caixa. E agora eu tenho duas caixas menores. Eu sei que a partícula está ou em uma ou na outra. E eu mando essas caixas para uma distância muito, muito, muito grande uma da outra. Então, digamos que vocês estão com uma caixa aí no Brasil e eu estou com uma caixa aqui na Alemanha. Só que elas foram preparadas assim. A gente não pode esquecer que elas já foram uma. Elas foram preparadas juntas, a partícula estava dentro da caixa, a gente dividiu e mandou os pedaços dela para lugares diferentes. E a ideia é que só tem uma daí, partícula aí, nessa caixa. Na caixa original só tinha uma partícula. Certo. Só tinha uma partícula. Tá. Aí eu tô aqui com a minha caixa e eu abro e observo o que tem dentro. Vocês não abrem, a caixa de vocês fica fechada, selada, imperturbável, mas eu abro a caixa aqui. E eu vejo que a partícula está dentro da minha caixa. Vocês precisam abrir a de vocês para saber que vai estar vazia? Não, né? Não. É algo que, quando eu abro a minha caixa, a gente imediatamente sabe que a caixa de vocês está vazia. Porque eu achei a partícula na minha caixa. E eu sei que, como só tinha uma partícula, se ela tá na minha, ela não tá na de vocês. E isso não é um experimento quântico. Isso dá para fazer com qualquer coisa. Se eu digo que, eu sempre uso uma meia azul e uma meia vermelha. Uma em cada pé. Aí vocês olham pro meu pé esquerdo e tá com uma meia vermelha. Eu não preciso mostrar para vocês que o meu outro pé tá com uma meia azul. Se vocês sabem que só tem essa possibilidade, então, bom, vocês não precisam olhar para saber. Só que o ponto da mecânica quântica fica um pouco mais delicado, porque em algumas interpretações, a partícula é criada na observação. Se a partícula ela é criada na observação, então fica um pouco esquisito, porque se eu abro aqui e crio a partícula na minha caixa ao observar ela, então, de certa forma,
eu também crio o resultado da caixa de vocês. E eu crio o resultado da caixa de vocês no momento que eu abro a minha. E essa criação é imediata. A informação não precisa, ela viaja instantaneamente, assim, ela chega instantaneamente, a gente sabe. Mais A gente rápido não que a precisa velocidade da luz. esperar. Exatamente. Então, o problema que está sendo discutido aqui é uma questão de localidade, uma questão de quão rápido essa informação viaja. Existe troca de informação entre os pedaços da caixa? Porque na mecânica clássica, não existe. A mecânica clássica vai dizer o quê? Primeiro que a descrição clássica não teria função de onda. Teria simplesmente, imaginem onde eu botei a onda ali na caixa, imaginem só uma bolinha. Daí eu coloco a barreira. Tá, a bolinha ficou de um lado da barreira. Daí eu separo. Ok, uma caixa tem a bolinha. Eu abrir aqui e ver que a bolinha tá dentro, não cria o vazio da caixa de vocês. Esse vazio sempre teve ali. A gente descobre ele depois. Mas ele em si tem uma existência independente e sempre esteve ali. Então não tem, na mecânica clássica, não tem comunicação acima da velocidade da luz. Justamente porque não tem comunicação entre as caixas. Tudo que precisava acontecer, aconteceu antes, enquanto elas ainda estavam ali juntas, enquanto a caixa ainda era uma. O que acontece depois, quando elas estão separadas, é a gente tomar conhecimento do que sempre esteve ali. Então, não é algo objetivo que está sendo criado. É só a gente percebendo algo que sempre esteve ali. Então, classicamente, não tem nenhum problema nisso. Só que, dependendo da interpretação quântica, existe um problema. E, enfim, eu trouxe aqui uma simulação que... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá. Isso aqui é um site de simulações, né? Enfim, mecânica quântica e tudo mais. Imaginem que essa linha roxa aqui, ela é a nossa caixa. Esse quadrado aqui para baixo que tem é o espaço da nossa caixa. E essas linhas verdes são só níveis de energia, não importa para agora. Mas o ponto é que essa aqui, então, é a nossa caixa. E aqui embaixo, eu coloquei o que seria a probabilidade relacionada à função de onda de uma partícula aí dentro dessa caixa. Então, vejam que com o tempo, ela vai mudando. Significa que a gente tem uma partícula aí dentro dessa caixa que pode estar tanto de um lado quanto do outro. Depende do momento em que a gente mede. Por exemplo, digamos que... Deixa eu... Ai, não. Digamos que eu queira... Peraí, se eu consigo pausar. Ai, eu não consigo mexer enquanto estou compartilhando. Tem aqui um botão de pausar. Tá. Digamos que eu faça a medida nesse momento. Existe uma probabilidade muito maior da partícula estar do lado direito da caixa do que de ela estar do lado esquerdo. Mas isso é nesse momento. Se eu deixo correr de novo, aqui já tem uma probabilidade muito maior dela estar do lado esquerdo. Então, realmente, a gente não sabe dizer onde que ela está dentro da caixa. Mas o ponto é que a mecânica clássica... Agora deixa eu voltar para os slides. O ponto é que na mecânica clássica, não importa se a gente não sabe de que lado da caixa ela está, porque a gente tem certeza de que ela está de algum lado. Enquanto que na mecânica quântica tem algumas interpretações que vão dizer que não. Então, vou seguir e agora, de fato, entrar nas interpretações.
da mecânica quântica, né? Bom, enfim, localidade, como eu comentei agora. O problema é esse, né, que o Rogério falou, de violar a teoria da relatividade, no sentido de que, se tiver uma troca de informação entre as caixas depois, essa troca de informação vai ser com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E isso viola a teoria da relatividade. Como a teoria da relatividade é muito bem estabelecida, assim, ninguém desacredita a teoria da relatividade, eu acho. Então, ela chega a ser um critério para a mecânica quântica, no sentido de que uma boa teoria quântica deve ser local. E ser local, então, significa que não tem troca de informação entre objetos distantes numa velocidade superior à velocidade da luz. Enfim. Então, agora, nas interpretações. A primeira que eu trouxe é a interpretação de Copenhague, que ela chama interpretação de Copenhague porque quem começou ela, né, quem desenvolveu e tudo mais, foi o Bohr. E o Bohr era dinamarquês, ele trabalhou em vários lugares, mas ele depois fundou várias coisas na Universidade de Copenhague. Tinha um grupo de Copenhague e o Bohr era o principal expoente daí dessa interpretação. E, assim, vou dizer que nessa época não era claro que era uma interpretação. Eles achavam que era meio óbvio que a mecânica quântica era entendida dessa maneira. Então, ainda hoje é meio difícil de dizer o que é a interpretação de Copenhague, porque nunca teve artigos escritos assim, a interpretação de Copenhague defende que a nossa realidade é formada por isso, isso e isso. E não tem nada tão claro sobre o que eles defendiam. Então, é um pouco mais difícil de falar sobre ela, mas pelo menos o que eu vou apresentar é uma versão ingênua, é uma versão mais ortodoxa e que acredita-se que tenha sido essa primeira interpretação do formalismo quântico. Assim. E ela diz o seguinte, que os objetos que existem, então as entidades da natureza, são quânticos e clássicos. Existem as duas categorias. Então, a interpretação de Copenhague postula duas categorias de entidades, aquelas que são tratadas pela mecânica quântica e aquelas que são tratadas pela mecânica clássica. Então, a interpretação de Copenhague é uma que diz que, sim, existe um corte de Heisenberg. Existe, sim, um limite entre o clássico e o quântico. Eles não dizem qual é, mas eles dizem que sim existe. Tem objetos que são, por natureza, clássicos e por natureza, quânticos. Então, existem os dois tipos de objetos. Essa é a ontologia assim, da interpretação. Quanto à dinâmica, o que eles vão dizer, e daí o colega comentou, né, de como o colapso da função de onda também é um postulado, e de fato é. E a interpretação de Copenhague é uma que postula o colapso. Então, eles dizem que os objetos quânticos evoluem de acordo com a equação da função de onda, né? Eles se comportam como onda até que tenha um colapso. Então, até que tenha uma observação que faça com que aquele objeto se torne clássico. Então, é uma espécie de transformação, assim. O que diferencia um objeto naturalmente quântico e um objeto naturalmente clássico é que o clássico sempre vai ser descrito pela mecânica clássica. Então, sempre por uma evolução descontínua, tratado como partícula na mecânica clássica. O objeto quântico, ele tem duas opções. Ou ele vai ser tratado por uma equação de função de onda, ou seja, uma evolução contínua, ou, se ele sofreu colapso, ele vai ser tratado como se fosse um objeto clássico. Então, ele tem essas duas possibilidades. E o que provoca o colapso, isso é uma outra coisa que a interpretação de Copenhague não deixa clara, é que
ela menciona um observador, né? Porque ela menciona que o colapso é provocado por uma observação. Só que eles não explicam o que constitui uma observação. Então, aquilo que o colega falou no início, de que qualquer interação provoca o colapso, eu concordo. Eu concordo, assim. Claro, tem as interações fracas, como eu falei, mas o ponto é que aqui na interpretação de Copenhague, eles não dizem que é qualquer interação. Eles dizem que é uma observação, uma medida. Eles não deixam claro se precisa ter um ser humano fazendo um experimento, se tem que ter um ser consciente, se tem que ter um ser vivo, se pode ser um detector. Não fica claro o que é uma medida, o que é uma observação. Deixa isso meio em aberto, assim. E então esse é um problema, assim, da teoria. Claro, nessa época, a maioria das pessoas que defendia a interpretação de Copenhague não entrava muito a fundo nessas questões, porque eles diziam, tá, mas isso não é importante. Não, a gente não precisa saber isso para continuar fazendo física. Então tem várias questões que ficam meio em aberto, porque não se tinha também muita vontade de realmente investigar essas questões. Quando elas começaram a ser investigadas mais a fundo, daí foram surgindo outras interpretações. Tanto que hoje em dia, quem trabalha com fundamentos de mecânica quântica, com filosofia da mecânica quântica, ninguém defende essa interpretação. Justamente porque ela é muito ambígua e parece que se a gente começa a pensar um pouquinho sobre esses conceitos, a gente chega em alguma outra interpretação já. E outra coisa que ela menciona é que, de fato, não adianta ter toda a tecnologia do mundo, não adianta ter conhecimento de todas as variáveis possíveis, não adianta saber todas as condições iniciais, ainda assim vai ter uma indeterminação intrínseca. Então, a resposta... E é por isso, essa interpretação, ela é anterior ao artigo esse que eu mencionei, do Einstein, do Podolsky e do Rosen, né? E o artigo deles é em resposta a essa interpretação. É justamente uma crítica a essa interpretação. Dizendo, mas precisa existir algo a mais para a mecânica quântica. Não pode ser que a gente esteja lidando com algo que é intrinsecamente indeterminado e que não tem nenhuma possibilidade da gente chegar em coisas mais precisas, né, e definidas. Então, a crítica deles é principalmente a essa teoria. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma observação. Questões? Eu... Por enquanto não, Eduardo. Tá. Eu, então, trouxe aqui o que seria esse experimento que eu mencionei das caixas de Einstein, no caso da interpretação de Copenhague. Então, no caso da interpretação de Copenhague, a gente imagina, tá? Tem uma partícula, digamos um elétron, dentro da caixa. Um elétron, isso é consenso, vai ser descrito pela mecânica quântica. Então, no primeiro estágio, a gente tem uma onda dentro da caixa. Essa onda é o que está descrevendo o elétron, mas é uma onda. Daí, então, no segundo momento, introdução da barreira. Terceiro momento, separamos as caixas. Como até aqui não teve nenhuma observação, ninguém abriu as caixas, então o elétron segue sendo descrito por uma onda. Só que, no momento em que eu faço a observação, eu tenho o colapso da função de onda para aquilo que a gente percebe como sendo partícula. Então, é no momento da observação que a partícula é criada. Até ali, o que a gente tinha era uma onda descrevendo o elétron. E só no momento da observação é que a partícula é criada. Então, eu acho que a partir disso dá para perceber
que aquilo que a gente comentou sobre localidade, essa é uma interpretação não local. Por quê? Porque tem comunicação entre as caixas. Depois que elas são separadas. Tem troca de informação entre as caixas. Nesse caso aqui, se vocês abrirem a caixa de vocês e perceberem que ela está vazia, vocês criaram a partícula dentro da minha caixa. Certo. Mesmo estando... A onda desapareceu da outra caixa. Não tem mais onda. A onda desaparece. Certo. No momento que a gente faz a observação, a onda colapsa para um ponto só, que é o da partícula. Só Então, que... antes da observação tem onda nas duas caixas. Sim. Depois da observação não tem onda mais nenhuma, só tem uma partícula numa caixa. Sim. Tá. Então, se a gente for parar para pensar numa onda enorme, que vai do Brasil até a Alemanha, é como se a parte dela que está aí no Brasil viesse correndo aqui para a Alemanha até que tudo se juntasse num ponto só, que é a partícula. Sim. E é como se a onda fizesse isso instantaneamente. Sim, quando a gente divide as caixas, as ondas ficam divididas, ficam duas ondas, ou fica uma onda só? Ficam duas ondas. É a mesma, mas é a mesma que a gente tinha antes. Certo. É uma onda. Ela é a mesma que a gente tinha antes, só que agora são duas. Sim, são duas. Sim, acho que esse é um dos problemas que tem, né, de questão de identidade na mecânica quântica. Acho que, né, que o pessoal ali de Santa Catarina estuda. O Michael, sobre o qual o Michael tinha perguntado na segunda-feira. É difícil, porque ali é difícil saber, né? Se é uma onda, são duas ondas. Enfim, tá bom. Mas, enfim, eu não sei. Eu acho que o problema da interpretação de Copenhague, ele é o mais gritante, assim. Porque ele realmente diz que é realmente como se a nossa realidade fosse criada a partir do observador, né? Porque enquanto eu não tenho o observador aqui, eu não tenho o objeto clássico. É como se o objeto clássico que surge, né, a partícula, dependesse da observação. Se vocês não tivessem aberto a caixa e eu não tivesse aberto a minha, não teria nada lá dentro. Isso é quase como se houvesse uma espécie de idealismo nisso, né? Como se a realidade fosse afetada por uma mente, né? Por um observador, no caso. Claro que o observador pode ser um aparelho, não precisa ser uma mente, suponho. Mas enfim, tem esse elemento assim externo, né? Criando a realidade. É uma coisa muito estranha, porque é uma posição radical, assim, né? Se a gente for parar para pensar. E isso aqui é a primeira que surge a partir do formalismo matemático quântico. Então, o pessoal trabalhando com a matemática olha para a matemática e diz: não, o que a matemática está nos dizendo é isso. Sim. É simplesmente que, sabe, o objeto é criado na observação. Então, enfim. Mas... Tem uma pergunta aqui, Eduardo. Claro, pode fazer. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quando você fala que há uma troca, uma atualização instantânea de uma caixa para outra, mesmo elas estando longe. Quando você fala instantâneo, você está falando dentro das limitações instrumentais que a gente tem, né? Por exemplo, se você considerar que a gente mede o tempo até uma certa casa decimal, haveria, por exemplo, a possibilidade de não ser absolutamente instantâneo, certo? Ou não? Muito rápido. Na verdade, aqui não. Aqui ele é instantâneo por princípio. Teoricamente. Lados, né? Se eu faço uma observação, eu estou fazendo um colapso. E o colapso é isso, virou uma partícula.
Então, não é nenhuma questão experimental, é puramente teórico. Isso. O experimento é só uma ilustração, no caso. O experimento é um experimento mental que a gente está fazendo, né? Imaginando o que aconteceria com a teoria. Mas isso pode ser testado. Aqueles experimentos com o teorema de Bell não testaram isso? Não confirmaram? Não É que o teorema de Bell... Mas o teorema de Bell não Sim. é uma versão mais sofisticada disso mesmo que tu está dizendo aqui? Sim, só que o teorema de Bell, testa o spin ele num lado diz... e afeta do outro. O que o teorema de Bell diz é isso que está aqui nesse próximo slide sobre mecânica bohmiana, mas, enfim, o que ele vai dizer é que se a gente tem variáveis ocultas, elas não podem ser locais. Então, eu não sei, logo que saiu o Nobel da Física daquele ano, estava tudo nas manchetes anunciado. Físicos ganham o Nobel por provarem experimentalmente que a mecânica quântica é não local. E não é bem isso. O que o teorema de Bell prova é que se a mecânica quântica envolvesse variáveis ocultas, então ela seria uma teoria não local. O que seria o que me explica o conceito esse de variável oculta? Variável oculta seria algo que não é postulado pela própria teoria? É algo que não é postulado pelo formalismo tradicional da mecânica quântica. Então, a mecânica bohmiana, que é a próxima interpretação que eu vou discutir, é a penúltima, essa teoria vai dizer que é o seguinte, que nem no caso clássico, a indeterminação da mecânica quântica não vem de um fator intrínseco, vem de uma limitação tecnológica. Se a gente tivesse acesso a todas as posições das partículas, a todas as velocidades das partículas e a todas as condições iniciais do mundo, do universo, a gente conseguiria fazer previsões com certezas. Assim. Então, a mecânica bohmiana diz que existem, sim, coisas que a gente está deixando de considerar quando a gente está lidando com o formalismo tradicional da teoria. Então, o que o Bohm faz, ele postula uma equação guia, ele postula uma equação a mais para o formalismo matemático quântico. E essa equação a mais trata de partículas e não de ondas. Então, o que o Bohm faz, a teoria do Bohm, ela se chama também de teoria da onda piloto, porque ele não descarta as ondas. Ele diz, não, a gente realmente precisa das ondas, né, para fazer mecânica quântica, para descrever as coisas, mas o papel da onda é simplesmente conduzir uma partícula. Se a gente tivesse acesso a todas as variáveis dessa partícula, então se a gente tivesse acesso à posição dessa partícula, à velocidade dela, a gente conseguiria dizer exatamente a posição, prever também para onde que ela está indo. A gente conseguiria dizer tudo sobre tudo se a gente tivesse acesso a essas condições iniciais. Então, o Bohm, ele postula isso. A ontologia da mecânica bohmiana envolve tanto ondas quanto partículas. Ele diz que sim, e ele acaba com essa distinção do corte de Heisenberg de clássico e quântico. Ele diz que isso não faz sentido, que é simplesmente que, no caso da mecânica quântica, a gente só não tem acesso às variáveis que a gente precisaria para fazer um cálculo mais preciso. Então, aí a gente usa as ondas para calcular probabilidades e tudo mais, mas o papel da onda é só conduzir a partícula no movimento que é da partícula. E aí, então, ele coloca uma equação a mais. A dinâmica da mecânica bohmiana envolve tanto a equação de onda de Schrödinger quanto a equação guia, que daí diz respeito a partículas. Então, o cálculo de probabilidades seria um cálculo de probabilidades
para a nossa certeza, que o mundo já seria determinado de uma maneira ou outra, mas a gente não tem acesso às condições iniciais ou uma outra variável, então a gente faz um cálculo probabilístico para, enfim, modelar ali a nossa certeza. Então, isso é um cálculo de conhecimentos da Isso. probabilidade da gente conhecer o mundo, não do mundo ser indeterminado. Tá? Então não haveria aquela produção da partícula ali, como na de Copenhague. Na de Copenhague Exatamente. a gente começa com a onda e depois a partícula é produzida, e nessa aqui sempre tem uma partícula, só que a gente não sabe onde ela está. A onda é simplesmente um cálculo que a gente faz para prever onde ela está. Vai ser uma probabilidade puramente epistêmica, certo? Sim, a probabilidade é epistêmica. E sim, isso tudo que tu falou em relação à probabilidade e a partícula já está lá, isso tudo é verdade. O ponto é que a onda ainda assim tem um caráter ontológico, assim, um caráter. Ela é uma entidade. Ela não é um mero instrumento matemático. Ela ainda é uma entidade. Tanto que uma questão da mecânica bohmiana, uma objeção que se faz é, tá, mas ela é uma oscilação do quê? Né? Porque essa onda é o quê? Se a gente já tem a partícula, então essa onda está modulando o quê? E também uma crítica daí que se faz pelo outro lado é, bom, mas se tu já tem as ondas, por que tu está postulando a partícula? Não, não teria um porquê, assim. Mas tanto a onda é um objeto ôntico e que faz parte da ontologia da mecânica bohmiana, que é justamente por causa da onda que ela é uma teoria não local. A não localidade da mecânica bohmiana vem da possibilidade da gente ter uma função de onda universal. A mecânica bohmiana nos permite fazer isso, modelar tudo, porque se o problema de prever todas as coisas do universo é simplesmente epistêmico, né? Então, teoricamente, em princípio, a gente poderia ter uma função de onda do universo que nos permitiria fazer todas as previsões sobre o universo. E essa função de onda global, assim, ela tem uma extensão infinita. E o ponto é que qualquer coisa que acontece em algum pedacinho dela é transmitido instantaneamente para qualquer outra parte dela. Porque é a mesma entidade. Então, também tem um problema de transmissão de informação numa velocidade maior do que a da luz aqui. E, então, aqui no experimento, eu coloquei aqui, a gente tem a onda e a partícula, a introdução da barreira, a partícula acabou de um dos lados, né? Só que o ponto da mecânica bohmiana é que esse é o estágio final da medida. Esse slide que está aqui, ele é o slide que representa o momento da medida também. E não sei se vocês lembram, mas ali na interpretação de Copenhague, a onda desaparecia na hora que a gente fazia a medida. E na mecânica bohmiana ela não desaparece. A onda continua ali. Então, a onda. E isso é importante, assim. Mas isso é uma postulação teórica, isso não tem como ser verificado ou, enfim, testado. Ainda não. Ainda não. Se tem algumas coisas, assim, que se menciona, eu até coloquei no último slide, mas questão de por que a gente precisa dessas ondas vazias, assim. E existem alguns fenômenos em que a gente precisa mesmo delas. Quando a gente vai falar de interferência, por exemplo, a gente comentou, né, na última aula do experimento da fenda dupla. Imaginem que a gente tivesse
aquelas duas ondas que saem, uma de cada fenda. E digamos que se fosse... vamos tentar descrever isso de acordo com a mecânica bohmiana. A partícula, ela tá indo, ela só vai passar por uma das fendas. Diferentemente da onda, ela só vai passar por uma das fendas. Só que eu preciso que a onda correspondente passe pela outra fenda também. Senão eu não consigo o resultado experimental de um padrão de interferência. Senão eu teria o resultado clássico. E não é isso que é observado. Então, a mecânica bohmiana, tudo bem ela querer colocar a partícula, mas ela não pode se livrar da onda, porque a onda é essencial para a mecânica quântica, para explicar questões de interferência, o colega tinha mencionado a questão dos chips de computadores. Na computação quântica, a gente não sabe ainda bem onde que a informação é processada. Porque parece que a informação não é processada em nenhum componente clássico, assim, nenhum componente físico que a gente tem. Parece que tem uma informação que, teoricamente, o que hoje em dia eu acho que é a teoria que mais se acredita, é que a informação é processada nessas ondas vazias. Então, sim, Rogério, de certa forma, a gente não observa diretamente, mas a gente observa efeitos do que se acredita ser essas ondas vazias. Claro, eu não tenho como te dizer que isso é uma evidência de que existem as ondas vazias. Não, mas é que existem fenômenos que, hoje em dia, parece que a melhor explicação é através dessas ondas, ou, enfim, mais tecnicamente falando, nessas foliações vazias. Então, é um indício, assim, que a gente tem. Por isso que o problema da mecânica bohmiana, assim, que o pessoal da área critica, não é a onda, mas é a partícula. E também também é o certo... Assim, é o problema dela, mas também é o apelo, né? Porque é o que faz ela parecer algo mais próximo do que a gente conhece, né? Então, enfim. Por isso que eu digo, cada interpretação que a gente for analisar tem vantagens e desvantagens, né? A gente tem que ver com o que a gente está disposto, assim, a abrir mão ou não. E analisar qual é a coerência disso também. No caso, por exemplo, se a gente estiver pensando em simplicidade de uma teoria científica. Aí eu tenho uma interpretação, que eu vou apresentar agora em seguida, a última, que é a interpretação de muitos mundos. E a interpretação de muitos mundos diz que só existe onda. E assim, para quem pesquisa nessa área e tudo mais, e é fiel à interpretação de muitos mundos, acha que ela é totalmente capaz de explicar tudo. E de forma satisfatória. Então, se eu tenho uma teoria que é capaz de explicar tudo de forma satisfatória, e outra que, embora também explique, faz uso de mais uma entidade, assim, meio que pela simplicidade, eu deveria escolher aquela que postula menos entidades, né? Tá, mas Então... tá bom, vamos ver, porque nessa hora de muitos mundos, você está postulando muitos mundos, né? Então, isso aí... Não, mas... Não? Pois então, aí é que tá. A questão dos muitos mundos parece meio paradoxal dizer que ela é a mais simples. Sim, vamos ver. Mas, na verdade, a teoria veretiana vem de uma leitura literal do formalismo matemático. Então, é chamada de muitos mundos, isso que às vezes se fala, né, na mídia e tal, de multiverso e tal. Eu não sei bem por que chamam de muitos mundos, porque, na verdade, são só termos de uma superposição quântica, né? São foliações, como se chama. Então, assim, dizer que é um mundo, sei lá, isso é uma coisa meio abstrata, mas é sim uma foliação. Então, digamos que na onda, por exemplo, eu mostrei ali, né, naquela simulação da caixa, que a onda pode estar de um lado, a partícula, né, pode ser medida de um lado ou pode ser medida do outro. E não é que a partícula esteja em... Ela tá com uma posição determinada, a gente não sabe, né, isso de acordo com a mecânica bohmiana,
Mas o que a mecânica everettiana, né, o que a teoria everettiana vai dizer é que existe uma instância em que a partícula está em uma posição e existe outra instância em que ela está na outra posição. Isso é o que o formalismo matemático me diz. O formalismo matemático tanto me diz isso, como atribui probabilidades para eu medir isso. Então, o formalismo matemático me diz, sim, que existe um caso em que ela está lá e existe um caso em que ela está aqui. E o que a teoria everettiana diz é que, bom, os dois estão certos, os dois existem. Só que o que ela diz é que essas coisas acontecem em foliações diferentes do espaço-tempo, de forma que elas não se comunicam. Então, existe um mundo em que a partícula é observada de um lado da caixa, e existe um mundo em que a partícula é observada no outro. Mas Só que o ponto da Vamos ver. Desculpa, continua. Não, eu só ia dizer que o ponto é que às vezes dizem, tá, mas isso aí não é incoerente com a mecânica quântica, mas não é. Porque não existe comunicação entre essas foliações, exceto pelos casos de interferência quântica. Então, os casos em que a gente vê interferência quântica, daí, de novo, aquilo que, né, não é uma prova, não sei se é uma evidência, mas os everettianos dizem que é um indicativo, sim. Quando a gente observa fenômenos de interferência, fenômenos de processamento de computação quântica, ou coisas assim do tipo, eles dizem, viu? Essa é a evidência de que existem outros mundos. Porque senão não teria interferência. Senão não teria onde que a informação é processada. Para os everettianos, ela é processada em outro mundo, em outra foliação. Assim. Então, é através desses fenômenos quânticos, que são os mais esquisitos, assim, que a gente tem um contato com essas outras foliações, assim. Sim, mas essas foliações ou mundos, elas são possibilidades ou elas têm assim, elas têm existência igual ao do mundo atual? Ele faz essa distinção? Todos esses mundos, todas essas foliações são igualmente reais. Sim. Sim, porque o ponto do Everett é que ele vai dizer como que eu vou dizer qual que é o mundo. Na verdade, a teoria do Everett, o artigo que ele publicou é uma descrição de estados relativos da mecânica quântica. Porque para ele, tu pode sim falar de um mundo, desde que tu diga, ele é um mundo relativo a esse estado. Tu tem como se tu tivesse que indexar a alguma coisa, assim. Então, ele diz que a gente não tem... Se tu fosse escolher qual que é o mundo verdadeiro, aí sim tu estaria adicionando alguma coisa à teoria. Aí sim tu estaria assumindo alguma coisa sobre a nossa realidade. Então, na tentativa de ser econômico em relação ao formalismo, acaba tendo esse exagero ontológico, né, metafísico. Sim, então Sim. as atribuições de realidade são relativas, mas relativas ao quê? Relativas a uma medição? Pois aí, relativas a um possível resultado de uma medida. Então, por exemplo, existe um mundo em que eu observo a minha caixa com uma partícula, e isso significa que nesse mesmo mundo a caixa de vocês está vazia. Mas existe uma outra foliação, em que vocês observam a partícula aí e eu observo a minha vazia. Então, o mundo, esse primeiro que a gente comentou, o que eu observo a partícula e vocês observam o vazio, ele é um mundo que é relativo a
o resultado de a Eduarda observar a partícula dentro da caixa. Mas, Eduardo, uma outra pergunta. Qual que é a diferença, então? Porque aqui parece que a gente tem ondas e depois tem a partícula, depois da medição também. Então, qual que é a diferença, então, dessa com relação à de Copenhague? A de Copenhague, eu coloquei aqui o que seria o experimento. E na mecânica everettiana, o que acontece é que não existe a categoria ontológica partícula. O que existe é onda. Mas a gente tem a percepção de partícula. Então, a diferença é que Copenhague postula uma categoria de entidades que são as partículas. Enquanto que a everettiana vai dizer que não, só existe uma categoria, que são as ondas. Aquilo que a gente percebe como partícula são ondas superlocalizadas. Mas elas ainda assim são fundamentalmente ondas. Então, por isso que eu até coloquei meio que... Tentei deixar um pouco mais apagadinho, assim, para mostrar que isso é só como a gente está percebendo. Mas, no fundo, o que está ali é a onda. Então, pode perguntar. Não, é que eu queria trazer que isso não é uma leitura literal da matemática, né, ou das equações, porque as equações não estão dizendo o que existe ou o que não existe, né? Se existem várias equações. Então, enfim, tanto que ninguém sabia o que significavam as equações e ainda não sabe. Só que... Sim. Mas... Não, tu tá certo. Mas o que o Evert diz é isso. Se eu for ler o formalismo matemático não apenas como um instrumento de cálculo, mas como uma descrição da realidade, então a realidade é assim. Essa é nesse sentido que ele diz leitura literal. Está certo, realmente, o formalismo matemático não faz nenhuma afirmação sobre metafísica. Mas o Everett diz, se o formalismo estiver descrevendo a realidade, então a realidade é desse jeito. E é meio esquisito. Eu acho que ela é a mais esquisita que eu trouxe hoje para discutir. Mas depois, eu não sei, eu acho que revirando ela na cabeça, assim, um pouquinho, gente, eu não sei, eu pelo menos me convenci quando eu estava estudando isso. Eu fiquei um pouco mais familiar com essa ideia e fiquei, bom, realmente, né? Ela não faz nenhum... Ela é a única teoria, na verdade, que não postula nada mais. Ela não... Sim. Tem outra questão que eu fiquei pensando, porque essas foliações acontecem no momento de um colapso da função de onda, né? Porque outras interpretações vão dizer que a função de onda colapsa. Mas quando que essa função de onda vai colapsar, né? Tipo, parece para mim que faz falta alguma regra, alguma coisa que diga quando que colapsa e quando que não colapsa, assim. Sim. É interessante que tu trouxe isso, porque a maior crítica que se faz a essa interpretação... Claro, tem gente que tem esse desconforto, que eu acho que é meio que de natureza psicológica, com o fato de existirem muitos e muitos mundos. Mas a crítica que se faz dentro da área é o que é probabilidade para a teoria everettiana? Porque se tudo acontece, então não é a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Se eu digo que tem 50% de chance da partícula estar na caixa de vocês e 50% de chance dela estar na minha, mas a teoria everettiana diz que existe um mundo em que ela está na minha e existe um mundo em que ela está na de vocês, então não é chance da partícula estar na minha, porque existe 100% de chance dela estar na minha. Em algum mundo, ela está na minha. Então, se pergunta às vezes o que significa a probabilidade dentro da teoria everettiana. Tem gente que diz que, na verdade, qual a probabilidade de eu estar em uma foliação cujo resultado é esse? Então, é uma probabilidade de eu estar em um ou outro mundo.
Porque não é a probabilidade de... tudo acontece, tudo acontece. Se eu tenho uma chance, se eu tenho algum evento que tem desfechos diferentes, todos esses desfechos vão acontecer em alguma folhação. Resta eu saber em qual dessas folhações eu tô para saber qual desfecho que eu vou observar. Mas tu não poderia, não deveria estender isso e dizer que tu tá em todas as folhações também? Só que... Não, mas aí são versões diferentes de mim, que não se comunicam comigo. Sim, sim. Tá bom. Pode perguntar. Tenho duas perguntas. Então, Uhum. tu não assume o postulado do colapso. Na verdade, quando tu colapsa, entre aspas, tu só descobre em qual das foliações tu tá. Sim, exatamente. E a segunda é, aonde que o princípio da incerteza entra nessa teoria? Ele me diz o quão mais foliações vai ter? Não sei se chegou a ver isso. Eu acho que Olha, pode falar. Não, é que eu acho que o princípio da incerteza está muito mais vinculado com as coisas serem ondas. Então, se a coisa é uma onda, ela não tem uma posição bem definida. Ela está espalhada espacialmente. E aí tu resolve o princípio da incerteza com base nisso. Assim, não sei dizer para vocês. Acho que vocês estão pensando nessa macro escala, assim. O que eu penso é que tudo que a gente conhece da física vale na teoria everettiana, só que dentro de cada foliação. O que o Everett diz é: eu não estou propondo nenhuma mudança na nossa física. Nenhuma. O ponto é que eu estou dizendo, a gente deve dizer que isso é válido neste mundo ou naquele mundo. Tudo que ele está dizendo é simplesmente isso, de que é tudo exatamente como a gente conhece, só que a gente tem que entender o que a gente está vivendo agora como sendo uma dentre várias realidades possíveis. E não só possíveis, como acontecendo e existindo, coexistindo, só que em algum ponto do espaço-tempo que é inacessível pra gente. Então é algo meio difícil, eu acho, de aceitar. Sim, tem mais uma pergunta, Eduardo, depois tu tem que ir encerrando, tá? Que nosso tempo está terminando. Me corrija se Não, tá, já. Esse foi o último slide, na verdade. Meu último slide era só de algumas questões, mas vocês já estão levantando elas, então pode seguir perguntando. Me corrija se eu te citar errado, tá? Eu tinha falado que um grupo que acredita numa variável oculta e que se a gente soubesse todas as variáveis, a gente conseguiria determinar exatamente onde está essa tal partícula, né? Sim. Tá. Aí, agora você está falando desse outro grupo que acredita nesses vários mundos, foliações, certo? Foliações. Tá. Isso. Essas duas teorias entre si são congruentes? Elas o quê? São congruentes? Se você acredita numa, você automaticamente não pode acreditar na outra? Ou não? São incompatíveis? Sim, mas elas têm um caráter que tu mencionou agora e que é importante destacar, que a teoria everettiana também é determinista. No caso, se tu tivesse acesso a todos os mundos, por exemplo, tu poderia dizer com certeza o que acontece em um, o que acontece no outro, tal. Então, ela também é determinista, embora não preveja variáveis ocultas. Nesse sentido, elas são parecidas. Tem outra coisa que elas são parecidas, é que as duas são universais, no sentido que elas dizem que a mecânica quântica se aplica a todas as entidades que a gente conhece. Elas não postulam o limite clássico e quântico. Mas, fora isso, elas são incompatíveis porque teoria everettiana, por mais esquisito que pareça, e o meu TCC também foi um pouco sobre isso, a teoria everettiana ela é local. Pode não parecer, já que fala de todas as foliações e tudo mais, mas ela é local. Não tem nenhuma interação com troca de informação acima da velocidade da luz na teoria everettiana.
Então, ela Porque não tem- difere da porque não teoria tem Bambam. partículas. Porque não tem partículas. Só tem onda. Porque não tem partículas, mas principalmente porque, na verdade, porque as foliações, elas não se comunicam. A não ser em casos de interações e emaranhamentos quânticos e que só acontecem quando as entidades estão próximas umas das outras. Então, pelo fato dos mundos serem incomunicáveis, exceto quando tem interação, tu garante que só vai ter troca de informação no regime da velocidade da luz mesmo. Não, mas É um tema um pouco mais complicado. como isso se Hã? aplica para a questão da caixa, das caixas separadas? A gente, na nossa versão da realidade, a gente vai ver o elétron em um lugar e não na outra. E, portanto, na outra não vai ter. Isso não seria uma comunicação à distância? Tu cria dois universos separando a caixa. É que tu não cria eles. Eles Eles já existem. Isso. Eles já existem. É como se simplesmente o que acontece é o elétron passa a ocupar a foliação. Mas a foliação já está ali. Sempre existiram os dois universos em que a gente ia criar uma caixa e separar ela e um ia estar num e outro ia estar no outro. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei dizer se eles sempre existiram. Entende por que dessa questão da casualidade? Porque, assim, nas outras teorias a gente criou essa... A gente não criou essa superposição, né? Mas quando a gente separou a caixa, a gente criou esses dois cenários. Certo? E se eles são já dois universos separados, de alguma forma, em algum momento, o universo teve que prever que a gente ia separar essas duas caixas em algum momento para já ter dois prontos em que a gente separa essas duas caixas. É que o ponto não é a gente separar, né? Essa coisa que às vezes parece que se cria na medida, na teoria veretiana, é na interação. Então, no momento em que a partícula está dentro da caixa e ela tem a possibilidade de estar ou do lado direito ou do lado esquerdo, isso é suficiente para determinar duas foliações. Uma foliação em que ela está do lado direito e uma foliação em que ela está do lado esquerdo. O que é importante não é que depois, em cada uma dessas foliações, vai ter uma pessoa observando. Isso não é o importante da teoria veretiana. Não é aí que o universo é criado. O ponto é que, no momento em que o elétron estava dentro da caixa, ele podia ocupar tanto uma posição quanto a outra. E daí, isso... O abrir a caixa seria simplesmente nós conhecermos em qual das foliações nós estamos. Isso. Nesse sentido que ela também é determinista, entende? A coisa já estava lá. A gente só está descobrindo. É a partir das possibilidades que existem no momento em que o elétron está dentro da caixa. Então, meio que acompanha a existência do elétron e o fato dele estar dentro da caixa que vão existir esses dois universos. O que vai acontecer depois? Pode ser que eu abra a caixa, pode ser que eu não abra. Mas, enfim. A minha pergunta era mais no sentido de se vai ramificando o número de foliações ou se, tipo, vamos supor que o demônio de Laplace existe, tem variáveis ocultas, a gente sabe tudo que sempre, né? A gente sabe tudo o que a gente precisa. Então, desde sempre teve, sei lá, 10 na 23 foliações e elas sempre seguiram o seu rumo linearmente bonitinhas. No máximo a gente descobre em qual que a gente está, entendeu? Ou se isso foi era essa a minha dúvida. Sim, isso eu vou te confessar, só que eu não sei te dizer. Essa questão de como que surgem e de quantos universos são, de se tem uma regra para a criação deles, isso é um tema de pesquisa em aberto e atual. Então, agora nós vamos ter que encerrar aqui. Sim, já encerrei. Já passamos do tempo. Então tá, Eduardo, muito obrigado. Foi muito boa e esperamos te ver então em dezembro, janeiro, para mais uma sessão, tá? Então tá. Obrigada, então, pessoal. E até mais. Até.